Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos acompanhar o conteúdo dessa aula. Nós estamos aqui então na aula de número 8. Nosso objeto do conhecimento é o processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, né? O Estado, o poder, a democracia, o autoritarismo, patrimonialismo, populismo, etc. Em âmbito local, regional, nacional e global, bem como também o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, os valores éticos, os valores estéticos, culturais e políticos. O nosso detalhamento, nós vamos falar sobre política, engajamento e militância na transformação da sociedade. Então, esse é o nosso assunto e vamos agora, então, iniciar com toda a força. Vamos lá! Então, pessoal, vamos falar hoje de alguns assuntos, né, de alguns temas que são um pouco espinhosos, né, na nossa sociedade atual, devido, né, aos fatores históricos, né, sociais, né, econômicos, vários fatores. Hoje, falar de política é um tema espinhoso, mas nós temos que enfrentar dentro da filosofia, porque nós vamos olhar, né, fazer uma reflexão sobre isso, né, a partir, né, de alguns pontos que só podem acontecer se houver política. Então não adianta dizer que eu não gosto de política, que política não presta, porque nós dependemos desse conceito, nós dependemos dessa realidade que está aí posta, que faz parte da vida em sociedade, né? Por mais que eu negue, ela vai permanecer lá, presente e atuante, não é verdade? Então, quando a gente fala de política aqui, a gente vai falar de engajamento, de militância, de pessoas participando. Quando a gente fala de engajamento e militância, nós estamos falando de participação, de cidadania, né, na sociedade. Então, vamos ver aqui esse engajamento, o que significa isso, né? Então, refere-se à participação ativa, né, dos cidadãos, de toda pessoa que vive em sociedade. Então, o que abrange isso? Votar no dia das eleições, protestar quando você não concorda com alguma coisa, de uma maneira organizada, né? Ou se envolver em discussões políticas, até mesmo você se candidatar à política, né? Então, isso é importante. E é essencial, né, continuando aqui, para a democracia. O processo democrático, né, democracia, quer dizer o governo do povo, né, onde o povo participa. Então, nós temos representantes, né, nos poderes, né, constituídos, o executivo, o legislativo, principalmente, que nós elegemos, né, nós escolhemos, e essas pessoas são responsáveis, então, de fazer com que essa democracia funcione em sociedade, junto com o judiciário, que são, né, as leis, que são, né, a justiça do nosso país. Então, tudo isso aí, pessoal, faz parte de uma democracia, faz parte de um poder republicano, né? Fora isso, é outra coisa, né? Mas não é democracia. Então, nós temos que considerar tudo isso, né? Porque depende dessas decisões governamentais. Agora, a gente tem que participar, por isso a gente fala da importância do engajamento político, né? Então, vamos falar sobre isso aqui, ó. Essa participação ativa, ela fortalece a democracia. Quanto mais o cidadão participa, mais ele fortalece a democracia, né? Mais o povo está ali presente. Promove a transparência. E quando se promove a transparência, nós dificultamos, né, aquelas pessoas mal intencionadas para fazer o mal na política, né? Então, precisamos de transparência, de responsabilidade e de representatividade no governo, né? Então, quanto mais houver esse esclarecimento, né, essa formação política, essa consciência política, melhor nós vamos escolher pessoas para nos representar, né, nos vários campos da política que existem no nosso país, né, assim como está constituída a República. Vamos ver aqui alguns exemplos, então, de engajamento político da nossa história, né?
Nós temos movimentos estudantis, né, que acontecem nas escolas. Nós temos movimentos sociais, né, como, por exemplo, o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Nós temos ali a participação em conselhos. Nós temos vários tipos de conselhos distribuídos, né? Hoje está se fortificando novamente, né, os conselhos, conselho de educação, na educação, conselho na saúde, né, conselhos em vários campos, né, da sociedade, né? Nós temos hoje os conselhos que representam o povo. Inclusive, as pessoas podem participar, né, que é justamente o engajamento, se engajar nesses movimentos aí. E ninguém precisa se assustar, ter medo de falar, ter medo de se envolver. Não, isso faz parte da democracia. O contrário é ditadura, o contrário é autoritarismo, é perseguição né, do cidadão que quer, da pessoa que está no seu movimento lá, né, grupo de pessoas que estão ali. Eles têm o direito de participar desses grupos, desses conselhos, né, e assim, né, propor. Não é para destruir, não é para matar, não é para causar danos, quebrar tudo. Não é isso. O movimento é para que as pessoas se organizem para exigir os seus direitos. Essa é a questão, de uma maneira democrática e pacífica, né? Então a gente tem aqui, normalmente as pessoas vão para as ruas, né? As pessoas vão para um ambiente, um local, um espaço, um sindicato, e onde lá eles trazem as pautas e se discutem as pautas, né? Uma coisa racional, uma coisa, né, onde vai ter as partes, as falas, né, as discussões, para chegar a um consenso, para que haja a melhor forma possível, né? Como é que surgiu, então, isso aí? Vamos falar um pouco sobre a história da militância política. Então, essa militância política, ela vem já, né, é claro, as pessoas, né, nos seus vários campos, no trabalho, os operários, principalmente os grupos operários, né, já percebendo, né, sua situação de exploração do trabalho, né, a questão de falta de direito. Começa ali essa busca por direitos, né, por militância, né, no século XIX, então, né, que vai evoluindo mais ainda, né, essa questão das causas sociais e políticas. O que é isso? É buscar melhorias. Buscar melhorias para o trabalhador. Se você trabalha no hospital, se você trabalha numa escola, se você trabalha numa empresa, se você trabalha numa fábrica, se você trabalha numa drogaria, no supermercado, você está ali dando a sua força de trabalho, os seus dias de trabalho, né? Acorda cedo, pega ônibus muitas vezes, né? O transporte ali, você vai para aquele local, passa um dia, compra um horário lá dentro, para final do mês receber um salário, né? E você quer ter direito, você quer ter direito a férias, você quer ter direito a descanso, né? Então, tudo isso aí faz parte dessa... começou ali, né? Buscando esses direitos, que antigamente não existia, tá? Antigamente não existia. Salário mínimo, férias, não existia, né? Licença maternidade, tudo foi conquista, foi fruto de militância, né? Então, e não pense que tudo caiu do céu e aconteceu de uma maneira tranquila. Não. Foi fruto de militância política, de movimentos sociais que lutaram, né, para conquistar isso. Aí nós temos outros também, a questão dos movimentos sociais e políticos feministas, as mulheres buscando o seu espaço, né, frente ao machismo, ao patriarcalismo social. O movimento LGBTQIA+, também são seres humanos que também têm o seu espaço, que vivem na sociedade, né? Os negros, os indígenas, né? Então, são pessoas que são consideradas hoje minorias, né, digamos assim, dentro da sociedade, e que normalmente não têm direitos respeitados, né? E hoje, né, há movimentos, há grupos que se reúnem para lutar pelos seus direitos, tá bom? E aí, mais uma vez, então, está voltado para as pessoas participarem, né? Dizer o que está acontecendo, né? Levar suas propostas, levar suas pautas, né? Então, isso tudo aí que é importante nessa discussão. Uma coisa pacífica. Nada de pegar arma, né? Quebrar, destruir tudo. Não adianta, né? Queimar ônibus,
jogar bombas. Isso aí vai gerar mais guerra, né? Mas vai gerar conflito, vai gerar guerra e vai dividir a sociedade, né? Mas cada grupo, cada movimento pode se organizar, pegar lideranças, levantar pautas e levar para ser discutidos. É isso que é a questão democrática, né? Ainda dentro dessa história política, nós temos também os impactos, né? Ou o impacto da militância na sociedade. Então, essa militância ela é fundamental para buscar uma transformação no seio da sociedade, né? Para buscar políticas públicas, políticas sociais, para melhorar a educação nas escolas, para melhorar a saúde das pessoas, né? A segurança, né? Uma aposentadoria, tudo está ligado com essas lutas, né? Senão, um grupo pequeno, né, vai defender a sua própria causa e vai votar lá e vai escolher aquilo que é melhor para eles, e não para o trabalhador. Então, a militância está voltada daqui do trabalhador, né, das classes, para buscar as melhorias, né? Porque, afinal de contas, o Brasil, a nossa democracia é um país que nós vivemos de classes. Tem ricos, tem pobres, né? Tem milionários, né? Então, como é que se convive numa sociedade, né? Quando, na verdade, a grande maioria é trabalhador? Então, muitas vezes é preciso isso aqui, ó. As pessoas irem para, né, fazer greve, é um direito, né, discutir suas propostas, suas pautas. Então, está tudo voltado para isso aí, né? Então, mas quais são, né, as formas de participação política, né? Vamos ver aqui algumas formas, né, de participação política. Começando pela participação eleitoral, né? Todos nós, brasileiros, maiores de 18 anos, né, podemos votar, né, podemos ser votados, se candidatar a um cargo público, né? Então, participar de campanhas. Então, também é uma participação política, você colocar seu nome para representar a sua comunidade, como vereador, como deputado. É um direito de todo cidadão, tá bom? Qualquer pessoa tem esse direito, né? Dentro das regras, é claro, que manda a democracia. Outro ponto também é a participação em movimentos sociais, como eu acabei de falar, né? O movimento de mototáxi, agora tem o mototáxi, surgiu o movimento dos mototáxis, né? Tem o movimento dos pescadores, tem o grupo, né, dos que trabalham em associações de moradores. Então, tem tudo isso aí, são movimentos, grupos que estão ali organizados para buscar os seus direitos, para buscar melhorias e para colaborar, né, ajudar as pessoas que fazem parte daquele grupo. Também é importante participar de movimentos sociais. Outra forma também é os conselhos e os fóruns, né? Isso aqui são espaços de discussão, né? A comunidade, a base, discute lá na base um problema de água, de esgoto, de iluminação pública, de saúde. Seja qual for a pauta levantada, ele leva para os fóruns da educação, da saúde, e discute-se lá para buscar uma solução. E você pode participar levando também a sua, né, participação nesses fóruns aí. E aqui nós falamos de engajamento político, né? E aí nós estamos hoje vivendo, né, na era digital. Então, como é que a gente pode pensar nesse engajamento? Vamos ver aqui, ó. Então, nós temos as redes sociais hoje. É muito comum usar a rede social. Então, são ferramentas poderosas que estão aí. Então, nós podemos utilizar essas redes sociais para o bem, né? Para o bem, não para o mal. Então, a gente pode colocar informações, organizar grupos, mas para fazer o bem, né, pessoal? Senão não é engajamento político, é engajamento politiqueiro, né? Então, nós temos que fazer política. Outro ponto também são as campanhas políticas online, né? Que aqui vai além da rede social, né? Você pode usar aí toda a internet, né, e de outras formas também, né, de recursos que tem dentro dessa área da informática, para que a gente possa disseminar mensagens, informações. É também uma forma. E nós temos aqui o que não pode, né? Que é a questão das fake news e desinformação. Então, nós temos que olhar para isso. É crime, né, você colocar uma mentira, difamar alguém. Então, temos que ter cuidado com fake news, né, com mentiras nas redes sociais, robôs aí jogando nessas questões. E aí nós estamos agora no campo da educação política e da cidadania,
né? Vamos ver aqui, então, qual é a importância disso. Primeiro, a educação política, né? Então, há uma importância na educação política, que é crucial para o cidadão. Compreender o que é a política, a sua importância, como é que funciona, os direitos, os nossos deveres, né? E aí a gente pode participar e mudar o nosso olhar sobre a política. Os programas de educação para a cidadania. Então, também existem vários programas, né, que podem nos ajudar a promover a educação política. Nas escolas, por exemplo, é um grande espaço, né? Então, nas comunidades, nas associações de moradores. Então, existem vários espaços ali também que a gente pode se organizar para exercer isso aí. Outros exemplos de iniciativas educacionais: estudar casos de sucesso em outros países, né? Buscar modelos, buscar experiências. Então, nós mesmos podemos, né, encontrar isso. Depois nós temos os direitos humanos e o engajamento político, né? Já é outro tema também sobre os que nós entramos, que faz parte desse processo todo. E aqui nós temos aqui, vamos ver aqui, por exemplo, a relação entre direitos humanos e política. Então, a política ela é importante para os direitos humanos, né? Porque lá são as decisões que são tomadas para proteger o ser humano, a vida do ser humano, nos seus vários âmbitos aí, né? Então, nós temos que ver isso, que tem que ser feito pelos governos, né? Movimentos de direitos e civis. O que é o movimento de direitos civis? Também estão aí colocados para nós, né? Então, tem muita questão aí, né, sobre questão dos direitos civis, lutando para garantir os direitos humanos, né? Então, nós temos que ter a direito a ter uma identidade, certidão de nascimento, né? Tem várias outras situações aí. Caso de sucesso na defesa dos direitos humanos. Então, nós temos que ver, para promover os direitos humanos, nós temos que, para ter sucesso, né, nós temos que promover os direitos humanos, né? Então, também é uma forma de engajamento político. Vamos chamar agora a atenção para a juventude. A juventude também pode participar, é muito importante, né, o papel do jovem na política. Por quê? Vamos ver. O jovem tem um papel também importantíssimo. Novas perspectivas, gás, ideias, né, força, energia do jovem para participar. Então é importante. Movimentos juvenis, históricos também estão ali, né, para você participar, né? Nós temos exemplos aí. Então, a juventude pode participar da política? Pode participar da política, deve até participar da política, tá bom? Não pode ficar de fora. Os jovens são chamados a esse engajamento político. É importante o papel da juventude, né? Desafios e oportunidades para a juventude. Analisar os problemas, os obstáculos, né, que os jovens enfrentam, a questão do emprego, do trabalho, né? Então, promover uma participação mais ativa, convidar os jovens, ouvir os jovens. Os jovens são poucos ouvidos, não? São pouco ouvidos, muitas vezes, pelos adultos. Então, convocar os grupos de jovens para que eles possam participar efetivamente, né, desses movimentos, né, da juventude, tudo em prol da comunidade, para que tenha uma vida melhor, né, uma vida mais, né, onde todos possam, né, ter uma vida mais digna, né? E a mulher? Nós chamamos os jovens, mas as mulheres também são um grupo, né, que também sofre muito na sociedade patriarcal, machista como a nossa. Então, as mulheres também hoje são chamadas a participar desses movimentos políticos, né, de várias maneiras, né? Hoje a mulher já ocupou um certo espaço, né? Ela já tem um certo espaço, mas isso tudo é fruto de luta política, de militância. Então, vamos ver aqui um pouco sobre essa questão. A participação feminina, né, das mulheres, então, portanto, tem evoluído ao longo do tempo, né? Tem muitas conquistas, né? Os movimentos, né, das mulheres, a questão do trabalho, né, mundo do trabalho, a questão da gravidez, né? As mulheres não tinham, vocês pensam que existia esse negócio de licença maternidade? Não existia isso, né? Então, a mulher sofria muito com relação ao mundo do trabalho, esse universo do trabalho. Por isso que ela ficava muito de fora, né? Houve avanços. Os movimentos feministas também, né? Às vezes a gente tem medo de falar movimentos feministas porque são mulheres. Não, são mulheres que têm uma postura diferente de outras. Cada um faz a sua escolha, né? Então elas também são movimentos de luta por igualdade,
né, de gênero, no caso aqui, de mulheres, né? Então, na sociedade, por que o homem tem que ganhar mais? O mesmo trabalho, o homem ganha mais do que a mulher. Por quê? Então, por que tem trabalhos que o homem faz e a mulher não faz? Tem coisas que dá para compartilhar, né? Então, é uma luta. A mulher... não, a mulher tem que cuidar da casa, tem que cuidar da cozinha, né? Fazer a comida do marido enquanto ele vai trabalhar. Então, são questões que são colocadas hoje como desafios, né? Até porque as famílias mudaram, não é mais só papai, mamãe e filhinho, né? Não é mais só isso. Hoje em dia tem mãe solteira, que chamam de mãe solo, que cuida de filhos sozinha, pais também solteiros, né? Ou temos vários tipos de formação de relações de casais, né? Então, o mundo mudou, né? E a gente tem que acompanhar essas mudanças. Então, é importante olhar para isso. Outra coisa também, os desafios enfrentados, né? Nós temos aí muitas barreiras que as mulheres enfrentam, né? Então, ainda continua, apesar de alguns avanços, né, continua ainda. Você vê hoje os casos de feminicídio aí, a mulher não pode mais separar do marido, do namorado, separou, o cara vai atrás dela para matar ela, para violentar, né? Ele separa, ele pode ter várias mulheres, ela não pode ter uma outra pessoa que ele já acha que ele vai lá e quer tomar satisfação. Olha só, né? Então, é um caso a se pensar. Feminicídio. Então, a lei também, Maria da Penha e outras leis aí, estão aí para inibir esse tipo de comportamento machista. Por que acontece isso? Né? Por causa das feministas? Não, é por causa do machismo que impera no Brasil, impera no mundo, né, de um modo geral. Então, os homens se acham no direito, né, de controlar o corpo da mulher, né? Os corpos, né? Então, é complicado. Então, nós precisamos desse olhar. As mulheres se organizando, denunciando, né, quando acontecer esses abusos aí. Tá bom? Estratégias de mobilização e militância. Então, aqui a gente vai ver alguns pontos que podem nos ajudar a pensar, né, na nossa comunidade, na nossa rua, no nosso bairro. Como é que a gente pode, então, se organizando, né? Claro, sem querer machucar ninguém, sem precisar, né, colocar lá, violentar, machucar, ferir alguém, né? Mas nós podemos ver aqui, ó, tem técnicas, né? A técnica de organização comunitária. Então, se organizar enquanto uma comunidade. É um bairro, o que a gente pode se organizar, se reunir, né, num ambiente, numa igreja, ou então num lugar mais neutro mesmo, né, numa associação, se tiver, na casa de um morador. Né? Então, discutir os problemas da comunidade, fazer um relatório, apresentar para o vereador lá, para a Câmara dos Vereadores, olha, nós temos aqui uma sugestão da comunidade, né? Engajamento político. Nós podemos fazer isso, né? Planejamento de campanhas. Está tendo muita violência aqui na minha rua, no meu bairro. Campanha contra a violência, né? Placas, cartazes, sair na rua, a televisão vai filmar, joga na mídia, todo mundo vai tomar conhecimento. E as pessoas que estavam mandando ficam com medo, porque estão aparecendo na televisão agora, olha. As pessoas se reprimem, né? Quem está fazendo essa maldade, né? Então, fazer campanhas, qualquer tipo de campanha, para que você possa, então, a gente possa, então, ter um olhar voltado para aquela situação, aquele problema, né? Hoje está tendo muito caso de gente matando animais, machucando animais, né? Hoje é crime você ferir um animal, né? Então, também tem que observar, tudo isso faz parte, ó, até os animais, né? Estratégias também. Nós temos a ferramenta de mobilização, né? Recursos, tem que ter recursos, né? Aí a gente pode recorrer, né? Fazer projetos para buscar recursos. Mas o governo, né? O poder público que arrecada, que tributa, tem a obrigação, né? De entrar, né? Para ajudar nesse trabalho aí. E vamos ver agora o desafio do engajamento político. Quais são esses desafios? O obstáculo à participação política. As pessoas têm medo de falar de política, de discutir política, né? E preferem colocar embaixo do tapete, dizer que não tem nada a ver com isso. Isso é um grande obstáculo. Nós precisamos discutir política, no seu sentido original, o bem comum. Política é uma ação para o bem comum. Se não fazem, então nós temos que olhar e tirar. Olha, quem não está fazendo tem que sair, não pode estar ali.
ocupando aquele espaço, né? Votando contra projetos para ajudar o povo. Então tem que olhar isso. Outro desafio também, o desinteresse e a apatia política. É o que eu falei, descaso, não quero nem saber disso, né? Então, aí tem uma situação para discutir, aposentadoria, né? A carga horária de trabalho, está tudo lá para ser votado, né? Mas ninguém, né? Ninguém ouve, ninguém procura saber, se informar como é que está sendo, quem está votando contra o povo, quem está votando a favor. Total desinteresse, né? E eles vão passando por cima, né? O rolo compressor vai passando por cima do povo. Estratégia para superar esse desafio, quais são? Então, não existe uma mágica aqui, mas aumentar o engajamento, procurar se envolver, pelo menos estudar, né? Estudar um pouco, né? Discutir com coerência, com lógica, né? Sem violência, sem raiva, mas discutir ideias, propostas, né? Com as pessoas, né? As suas ideias, o que é melhor para o povo, para a população, pela comunidade, né? E aí é que entra a questão da mídia, que é o engajamento político e a mídia, né? Qual é o papel da mídia na política? Aqui é um problema, né? Então, nós temos que saber fazer uma leitura crítica sobre o que nós estamos observando também na mídia, né? E aqui, quando eu falo mídia, é tudo, né? Rádio, TV, né? Redes sociais, tudo que nós temos acesso ali que nos traz alguma informação através, né, da tecnologia ali. Então, ver as opiniões políticas, ver os lados, né? O que pode entender nesse processo político e até conhecer o que é política mesmo. Quais são as propostas daquele candidato, quais são as propostas daquele partido político. Né? E aí fazer o quê? Uma análise crítica dessa cobertura midiática. O que a televisão está mostrando para nós, né? Verificar, analisar, né, criticamente. Então, e formando a sua própria opinião. Né? E a filosofia nos ajuda, né, nesse sentido aí, a olhar e pensar sobre esses aspectos aí. E, por fim, pessoal, nós temos a influência da mídia na opinião pública. Isso aqui que é o grande problema. As pessoas, muitas vezes, né, ouvem um fake news, uma mentira, e todo mundo vai espalhando. Né, rapidamente se espalha, né, muda a opinião pública, né, então vai moldando a opinião pública. Né, então, tudo isso aí vai gerando um impacto. Por quê? Porque as pessoas não estão buscando as fontes, as pessoas não estão analisando se realmente isso é verdade, se é um fato realmente. Então, nós temos que, primeiro, antes de você divulgar alguma coisa, você expor alguma mensagem, ou, como é que a gente fala, replicar, né, a mensagem ali, você tem que primeiro constatar, né, constatar direitinho, seja para que lado for, pessoal. Né? Esse aqui eu sou contra esse aqui, então eu sou a favor desse aqui. Está errado, é mentira. Se está errado, é uma mentira, não importa para que lado seja. Né? Não importa para quem seja. Se está errado e se é mentira, a gente não pode ficar, né, triplicando, divulgando uma coisa que você nem sabe, né, se é. Porque isso aí, muitas vezes, pode caracterizar um crime. Né? E se alguém estiver mais ousado, ele pode enquadrar a pessoa na justiça. Né? E essa pessoa vai ter que dizer, vai ter que provar lá que aquilo é verdade ou é mentira. Né? Então, esse é o espaço democrático de direito, onde todos nós podemos, né, como cidadãos livres, né, mas também, quando tem que ser punido, tem que ser punido. Quando tem que ser, né, viver a sua vida trabalhando em prol da sociedade, engajamento político. E aí nós vamos poder, então, ter um mundo melhor e verdadeiramente político, para o bem comum. Isso é política. Ação para o bem comum. Mas não é assim, então não é política. Não é essa a essência da política. Aí tem que abrir outro espaço para outras discussões. Tá certo, pessoal? Então, espero que isso tenha ajudado aí a nossa reflexão filosófica e vamos aí, então, pensar sobre isso e até a nossa próxima aula.